Agora, Melão, outra coisa, né? Você fiscalizando essas obras, você põe uma pressão sobre o governo, sim, mas tem que ter algo institucionalizado para conter a gastança. Exato. E esse é um projeto muito legal do Melão, inspirado no governo federal. Exatamente. Né? Que é um teto de gastos. Aliás, ele vai até além, viu, Bolini? Conta pra gente como... Porque, pessoal, só lembrando um pouquinho, durante o governo Temer vem uma PEC para conter os gastos do governo federal, da União. Então ele dava uma congelada, ou seja, o governo só pode gastar o ano que vem, né, o próximo orçamento, a correção da inflação. Por quê? O gasto do governo estava crescendo, e a economia não estava crescendo tanto assim. Ou seja, proporcionalmente, o governo estava crescendo mais que o país. Exato. E o governo vai ficando grande demais para a economia suportar, né? Então o Melão está fazendo essa iniciativa aqui no estado. Conta pra gente com o que... Isso, na verdade, Bolini, vai até além, viu? Eu misturei várias regras boas nesse sentido de se garantir, né, responsabilidade fiscal no estado de São Paulo. O que eu fiz aqui no caso? Né? Eu criei uma lei de responsabilidade fiscal, um projeto. Eu não posso apresentar esse projeto como deputado porque teria vício de iniciativa. Eu teria que partir do executivo. Eu falei, não, mas não vamos deixar a pauta morrer. Fizemos o projeto e fizemos oficialmente a indicação desse projeto, né? Uma lei de responsabilidade fiscal com 40 artigos. Tem lá a previsão de teto de gastos aqui para o estado de São Paulo, como tem uma série de outros instrumentos orçamentários justamente para garantir essa austeridade. Então ela vai não só na questão do teto, como também outras regras, né, de contingenciamento de recursos. Por exemplo, você só poder gastar quando você tem um dinheiro em caixa. Perfeito, para não comprometer. Exato. O fluxo de caixa futuro. Hoje o que acontece? O orçamento, né, as pessoas têm a impressão que o orçamento é como se fosse um dinheiro que vem no caixa aí. Não, o orçamento é uma previsão. É verdade. Tanto é que, pessoal, lembra as verbas contingenciadas da educação? O que é? No início do ano você fala, vamos arrecadar tanto e vamos gastar tanto baseado nessa previsão. Mas, assim como todo mundo não paga imposto de uma vez, o governo não arrecada tudo de uma vez. Exatamente. Então, imagina que um mês não tem grana. E aí? Você tem que fazer essa gestão de fluxo de caixa. E é ruim, né? A ideia aqui é o seguinte, é você ir acompanhando justamente essa gestão, quanto está arrecadando, quanto está entrando, quanto você está gastando. Né? Hoje as pessoas, o orçamento é uma previsão, não é garantia que você vai arrecadar aquilo. E aí o que acontece? O cara vai empenhando ali gasto baseado no orçamento, que chega no final do ano, o cara descobriu, não arrecadou aquilo, ele gastou mais. Aí fica ali, né? Dívida, resto a pagar, aquela coisa toda. A ideia é não, a gente criar esse instrumento justamente dentro da lei, tem essa previsão. Tem previsão ali, né? Para as obras, quando você decidir fazer uma obra, uma série de regras para impedir que as pessoas saiam fazendo obra aí sem planejamento. Porque afinal a obra dá voto, né, em ano eleitoral. Dá voto, está contemplado isso. E detalhes interessantes, né, de, por exemplo, quem for controlar a parte orçamentária nos setores, né, os responsáveis por isso, infelizmente hoje não são especializados no assunto. Aliás, a gente exige que seja um servidor especializado nesse assunto, justamente por ele ter o conhecimento, ele consegue fazer melhor esse controle. Hoje não, eles colocam ali qualquer servidor, muitas vezes sem experiência na área, o que gera também mais prejuízo. Exatamente. Então, entre outros instrumentos. O descontrole orçamentário interessa para alguém, né? Exatamente. Interessa para alguém que não tenha um servidor da casa especializado. Afinal, tem muito servidor muito bom na casa, né? Aqui na Lesp, acho que na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados. Servidores de altíssima qualidade, gabaritados, mas às vezes interessa para o poder político não ter um cara que entenda tanto de orçamento lá junto. Exato. Porque o descontrole interessa. Sai gastando, exatamente. Ali não, a gente exige que seja especializado e tem uma série de outras coisas, viu? Ser um outro item importante ali é tentar, nas empresas estatais, hoje ela não submete aos limites de teto de salários da administração previsto pela Constituição estadual. A gente tenta colocar uma coisa na outra também ali. E uma série de outros. É uma lei com 40 artigos, tem outros instrumentos, mas a ideia é, vamos criar uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Qual que é o discurso? Hoje São Paulo não tem uma situação financeira
tão ruim quanto alguns estados aí que a gente já viu. Minas, Rio Grande do Exato, Sul. exatamente, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Agora, Dá para melhorar. Dá para melhorar. E outra, vamos tentar ser todo estado que aprovou uma lei de responsabilidade fiscal, infelizmente, foi quando o problema já estava colocado. Então o Rio Grande do Sul aprovou uma, mas já tinha estourado a coisa ali. A ideia é, vamos São Paulo, como é a locomotiva do Brasil. Prevenir. Vamos dar um antes de exemplo. estourar a bomba, E ser né? o primeiro estado a aprovar um instrumento desse tipo antes de estourar a bomba. Porque é aquela coisa, né? Você pode ter um dia um governador responsável com os gastos. Felizmente, nesse ponto, né? A gente até que em São Paulo a situação foi razoável dos governos que estudaram nessa parte. A gente tem outros grandes problemas nessa parte. É um problema que a coisa foi até bem tocada. Agora, você sempre está sujeito a entrar ali um populista que vai estourar o caixa do governo. Então vamos travar antes que ele chegue. É uma vacina que você vai permitir até que entre o populista e não vai ter muito o que fazer nesse sentido.